Thaís, me ajuda. Socorro! Recebi uma proposta de um emprego novo e o meu empregador fez uma contraproposta. O que eu faço agora? Eu sou a Thaís Targa e ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. Eu tô aqui com um convidado super especial, Diego Godoy. O Diego, ele é headhunter. Acontece isso com você o tempo inteiro. E o Diego fez esses dias um post com esse tema no LinkedIn e deu o que falar. Tinha quantos comentários no seu post, Diego? Comentários, acho que mais de 1000 já. Então eu trouxe o Diego pra gente discutir essa questão, que é uma questão complexa. Concorda, Diego? Isso acontece muito? O que você tem percebido no mercado? Qual que é a sua posição a respeito desse tema? Thaís, obrigado pelo convite. Sim, acontece muito. Inclusive, esse mês a gente teve alguns casos de contraproposta e foi o que me motivou, inclusive, a escrever o post. Minha opinião é que você não deve aceitar. Não. Na maioria dos casos. E eu vou explicar por quê. Porque é um tema polêmico, né? Eu acho que quando você levanta da sua mesa para fazer uma entrevista numa outra empresa, isso quer dizer que você não está tão satisfeito quanto você deveria para ficar naquela empresa. Algumas pessoas me perguntaram, tá, Diego, mas se eu estou na minha mesa e alguém me liga e me convida para uma entrevista, não é porque alguém te convidou para uma entrevista que você virou uma pessoa passiva nesse processo. Você pode dizer, não, eu não tenho interesse, eu vou ficar aqui, eu não vou fazer essa entrevista. Não. Ou você pode dizer, tá, eu vou lá ver o que é, né? Vamos ver quanto que eu valho hoje no mercado. Mas no momento em que você decidiu levantar dessa mesa, ir num processo seletivo, fazer uma entrevista, duas, conversar com o dono da empresa, fazer um teste técnico, receber uma proposta, chegar para o seu chefe e fazer uma contraproposta, a minha opinião é que isso vai criar um desgaste seu com a empresa atual, com a possível empresa que iria te contratar, ou seja, provavelmente aquele cara... Você vai fechar uma porta. Vai fechar uma porta para você. Não fecha porta. Tá? E o pior de tudo é que você vai ficar num lugar que provavelmente você não gostaria tanto de ficar apenas pela questão financeira. Não estou dizendo que ganhar mais é ruim, pelo contrário, inclusive você levantou da mesa talvez para ganhar mais, né? Mas eu acredito que o dinheiro não é tudo, na maioria dos casos, então você tem que avaliar muito bem o que você quer. Se você decidir participar de um processo e for tão longe assim, não aceite a contraproposta, na minha opinião. É um risco muito grande que você está correndo perante o mercado. E vamos supor que agora eu vou fazer advogado do diabo aqui. Tava lá, alguém me ligou, eu fui de curiosa pra saber quanto eu valho, a proposta era interessante, aceitei a proposta. Legal. E daí eu cheguei pra pedir demissão, falou, olha, gratidão e tal, recebi uma outra proposta e a pessoa fala, Thaís, eu queria te fazer uma contraproposta, existe a contraproposta financeira, mas existe a contraproposta de promoção também. Fala, Thaís, hoje a gente não queria te contar, mas a gente já tá com o seu nome, abriu uma posição aqui de diretoria, você é a nossa nova diretora. E daí? Digamos que eu sonhava com esse cargo. Nesse caso, o que eu faço? Mesmo assim, você não concorda em eu aceitar essa contraproposta? Então, Thaís, eu acho que você deve avaliar sempre a contraproposta. Eu disse que na maioria dos casos eu diria não, né? O que eu acho estranho é que só no momento em que você pediu demissão, você foi reconhecido como uma pessoa possível de ser promovida. Ah, foi uma falha de comunicação. Interessante que a falha de comunicação durou até o momento que eu pedi demissão, né? Sim. No momento que eu pedi demissão, a comunicação melhorou absurdamente. Então, eu acho um pouco estranho isso. Ai, deixa eu me iludir. Às vezes a gente quer se enganar, não é? Dessa ilusão. Não acho que você deva dizer não sempre. Se você decidiu dizer sim para a contraproposta, calcule o problema que pode causar para você. Pode não causar problema nenhum, mas por experiência nossa, experiência própria, na maioria dos casos, sim causa um problema. A gente mente pra gente mesmo que aquilo não vai causar um problema, mas a gente sabe que no fundo vai. E a gente sabe que sempre vai lembrar disso. Poxa, eu trabalhei 5 anos aqui, eu ganhava tantos mil reais e no dia que eu pedi demissão, decidiram me dar um aumento. Durante 5 anos ninguém nunca veio falar comigo sobre isso. Então eu só valho alguma coisa a mais no momento em que eu vou ser perdido. Então quanto tempo isso dura, né? E você vai conviver com isso o resto da sua vida. Se você conviver com isso bem, maravilha, aceite, fique. Mas não é o melhor dos mundos. Eu falo por mim, eu já aceitei contraproposta. Se arrepende disso? Sim. Me arrependo não pelo ambiente em que eu fiquei, porque eu lembro do sentimento que eu fiquei no momento em que eu percebi o que eu tinha deixado para trás. O ambiente em que eu fiquei era ótimo, eu adorava trabalhar naquela empresa. O problema é que o momento em que eu lembrava do e se eu tivesse saído, o que teria acontecido? Eu vivi a minha vida inteira, talvez até hoje eu lembre disso e pense, e se eu tivesse saído? Então eu me arrependi, não pela empresa, mas por não ter aceito um desafio novo. Então eu falo por mim e falo pelos casos que a gente vê nas empresas em que a gente perde o candidato, entre aspas, para uma contraproposta. E no
caso, digamos que a pessoa aceitou, como que ela sai? Claro que é difícil manter a elegância ou manter a porta aberta na empresa que você vai voltar atrás, mas existe uma maneira mais polite, mais correta de fazer isso? Por e-mail, é pessoalmente, liga, o que você faz? Eu sou partidário de que você tem que usar o mesmo canal que foi usado para te fazer a proposta. Se a pessoa te chamou pessoalmente, te entregou uma carta, quase uma cerimônia para te fazer uma proposta, chame ela para tomar um café, vá lá à empresa de novo, agradeça e diga que você não vai. Se for por e-mail, faça por e-mail, mas sempre use do fator humano, né? Liga para a pessoa. Eu acho que você tem que ser claro. Por pior que seja a notícia, você tem que dizer ela de maneira direta e de uma maneira clara. Não tentar contar uma história. Eu acho muito interessante daí quando alguém conta uma história diferente do que é a realidade. Cara, conta pra mim. Você foi pedir demissão pro teu chefe te ofereceu um aumento, não é isso? E você aceitou, Pronto, Ok. é isso, legal. Boa sorte, sucesso, que você esteja feliz. Por mais que não seja o que eu gostaria que acontecesse, foi a escolha dele. Tem que respeitar. Porque daqui a, 2, 3 meses, 1 ano, aquele candidato pode me ligar de novo e dizer, Diego, me arrependi, como já aconteceu inúmeras vezes. E ele é um excelente candidato, vai ter uma vaga pra ele. Eu não posso levar pro lado pessoal, assim como a empresa também não pode. Mas nem todo mundo é tão frio assim, né? Você tem que pensar que você tem que dizer a mensagem de maneira direta, clara. Sem dar maiores detalhes. Se a pessoa pedir detalhe pra você, eu já acho que invade um pouco da privacidade, né? Ah, mas quanto que ele te ofereceu? Aí, Daí começa aquele, Um então leilão. te ofereço. aí vira um leilão. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. A maioria dos meus clientes me perguntam se eles devem entrar no leilão e eu sempre digo que não. Eu acho que o leilão ele não pode começar. Ah, mas eu não queria perder, a gente precisa dele, gostou dele. Ah, oferece mais X pra ele. Aí você oferece mais X, aí ele vai lá, pede demissão pro chefe. Ah, mais X, olha, ele me ofereceu mais X. Ah, ele me ofereceu um flat agora. Ah, ele me ofereceu um vale-refeição de 40 reais. Não entra nessa. E é engraçado, porque às vezes a gente fica super feliz até por ter um aumento e ter benefícios que a nossa categoria não tem. Mas o que acontece? Às vezes a empresa faz isso porque naquele momento ela tá precisando muito de você, da sua mão de obra. Passou-se esse momento, o RH um dia vai olhar pra você e vai falar, mas por que o fulano tem isso? E vai ter uma demissão. Quem que é a primeira pessoa que vai ser demitida? A pessoa que tá numa situação ali Atípica. muito atípica. Então é um risco que também você corre. Não sei se você Sim. concorda comigo, Diego. Concordo. Se você quer ver um exemplo, Thaís, em que a contraproposta fica muito clara que ela é absurda, que já aconteceu, a pessoa não aguenta mais trabalhar, porque o chefe dela é um mala. Não aguenta mais nem ouvir Não a aguenta voz, mais ouvir olhar a o voz cheiro. O que eu disse? O cara. Então o que ela faz? Ela chega um dia, chega em casa, fala pro marido, fala pra esposa, olha, não aguento mais. Você consegue segurar a renda da nossa casa mais 6 meses? Porque eu vou sair, eu vou pedir demissão e eu vou procurar outra coisa porque eu não aguento mais trabalhar com fulano. Aí você vai lá, pede demissão, você chega pro teu chefe e fala, olha, fulano, desculpa, eu não aguento mais, eu tô sobrecarregado, tô pedindo demissão, eu vou sair da empresa, hoje é o meu último dia, muito obrigado e tchau. Tchau, obrigado! Ele falou, não, por que você tá indo embora? Ah, porque eu não aguento mais trabalhar com você é uma pessoa mal educada, etc. Não, vamos fazer o seguinte, quanto você ganha hoje? X, eu vou te oferecer mais tanto e eu vou mudar. A partir de hoje, eu vou ser um cara muito legal com você. E aí, você fica ou não fica? Entendeu? Eu acho que aí fica muito claro que a contraproposta, ela é absurda. Que coisa absurda. Em muitos casos. Porque você não tá saindo da empresa porque o teu chefe é ruim, você tá saindo da empresa porque tem alguma coisa dizendo pra você que você não quer estar ali. Isso se você não estiver doente já, com Exatamente. problemas psicológicos, Exatamente. sofrendo fisicamente. E é muito comum hoje, né? Diz que esse ano vai ser o primeiro ano, não sei se você sabe disso, que o Ministério do Trabalho vai publicar, que é o primeiro ano que pela primeira vez as doenças mentais ultrapassaram os acidentes. A maioria dos ambientes de trabalho hoje são tóxicos mentalmente para as pessoas. Então como que você aceita uma contraproposta para manter o seu psicológico afetado? Isso é irreal. É irreal, e depois você gasta em médico, em remédio, Isso, exatamente. né? O dinheiro vai Nada embora. paga É a sua saúde. Nada mas eu paga. preciso Em anos de daquele vida. emprego. Eu tenho certeza absoluta, e a Thaís é especialista nisso, que tem outro emprego melhor ou igual para você no mundo. Não tenho dúvida que tem. Perfeito, Diego. Gratidão por Eu que mais agradeço. esse conteúdo. Gostou, hein? Esse assunto é complexo. Deixa aqui a sua opinião. Pode concordar? Pode discordar, a gente tá aqui pra gerar Reflexão. Só não E briga os- com a gente. Pode brigar também, né? Tá bom. Briga com amor. Deixa aqui seu comentário, que vai ser uma delícia a gente interagir e sim levar essas reflexões, essa discussão talvez para um outro nível. Um beijo. Valeu. Eu vi de tênis. Quem tá aparecendo o pé, não? Ah, eu, beleza. Aí tem que falar pra Bia fazer uma story da gente gravando o Diego de tênis e eu também, né? Cid Moreira de Tipo, bermuda. né? Sei lá, aquela cena dele de bermuda com terno pra cima. Já viu essa foto? Diz que o Boni ficou olhando pra ele assim e falou, cara, você vai gravar assim? Põe uma bancada na minha frente. Eu quero voltar pra praia, eu não vou trocar, eu não vou botar terno hoje. Eu só vou dar notícia e vou voltar pra praia. Tá de brincadeira. Que louco, né? E ficou icônica, né?